gente, chegando ao finalzinho do nosso curso de redação, competências, vou projetar aqui para vocês para a gente começar, tá bom? Então, até agora a gente viu as outras competências, a gente está vendo quais são as competências que são necessárias para a gente fazer uma boa redação, né? O que os avaliadores esperam da gente. E hoje a gente vai ver a última delas, tá? Esses aí são os critérios para a correção da redação do Enem. Nas aulas anteriores, a gente falou da competência 1, que está relacionada à escrita formal da língua, competência 2, que está relacionada a compreender a proposta de redação e aplicar os conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Ou seja, nessa competência 2, vai ser avaliado se você está abordando o tema direitinho e se você está fazendo o texto dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo. Se você está fazendo introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Competência 3 está relacionada aos argumentos. Você sabe escolher, selecionar e desenvolver os argumentos no seu texto, tá? Competência 4, que foi a que a gente viu na aula passada, são os mecanismos linguísticos, as conjunções, que formam o coeso, que faz a ligação entre os parágrafos e entre as ações dentro do texto. Lembra? Se você não lembra, volta lá nas aulas. Então, vamos lá. Hoje a gente vai ver a competência 5, que é elaborar a proposta de intervenção do problema abordado respeitando os direitos humanos. Se vocês prestarem atenção, essas 5 competências abordam toda a redação de vocês, cada aspecto delas. A primeira está relacionada aos seus erros, a segunda, a estrutura, né, introdução, desenvolvimento, conclusão e abordagem do tema. A terceira está relacionada aos argumentos, no caso, desenvolvimento. E a quarta, a ligação do texto. Essa quinta que a gente vai falar hoje, ela está relacionada só à conclusão do texto, tá bom? Eles vão verificar se você criou uma proposta que resolve os problemas. Eu acho que a Bebê acordou, então tu vai ter que cortar essa parte. Vou rodar e volto já. Acordou não, vou continuação, assim, terminar de gravar. Vamos lá. Então, o que esperam da gente na competência 5? O que a gente vai ver é a proposta de intervenção, que é o que espera que você intervenha no problema, que você solucione o problema que foi debatido, abordado ao longo do texto, respeitar os direitos. A gente vai ver qual é a ação, agente, modo, meio e o efeito, um detalhamento, e se você colocar uma proposta, o corretor vai escolher a proposta mais completa, que tenha esses 5 elementos, tá? A gente vai ver agora mesmo. Então, vamos lá. O que a competência 5 espera de você? O que os corretores vão esperar? É por meio da competência 5 da matriz de referência para a redação do Enem que se verifica se o participante demonstra se ele construiu, ao longo de sua formação, conhecimentos para a produção de um texto em que, além de se posicionar de maneira crítica e argumentar em favor de um ponto de vista, propõe uma intervenção com o objetivo de solucionar o problema abordado por um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Ao discutir especificamente essa competência, a própria Fundação Teórico-Metodológica aponta que ela trata da realidade e da capacidade do participante de agir sobre e nessa realidade. Então, o texto do Enem a proposta dele sempre é de algum problema da sociedade, algum tema polêmico, né? Que vocês vão se posicionar e vão defender ao longo do texto. Essa quinta competência, eles querem saber se você sabe resolver os problemas, se você sabe propor alguma solução para o problema que foi apresentado para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que é a proposta de intervenção? É para você entender, para você solucionar. Você vai mostrar a capacidade de agir sobre aquilo, você vai dizer como é que pode ser solucionado, exercício da cidadania e protagonismo, que é você se colocar como agente, você dizer, participar da sociedade como um todo, né? Enfim. Então, vamos lá.
Algumas estruturas linguísticas evidenciam a intervenção e nos auxiliam na identificação da proposta. Como é que você vai mostrar para o corretor que aquilo ali é a sua proposta de intervenção? Os verbos modalizadores, dever, algumas construções do verbo ser e adjetivo, por exemplo. O Ministério da Justiça deve, quando você já vai dar a solução para o problema. É necessário que o Ministério da Justiça intervenha, é preciso, é importante. O Poder Legislativo propõe uma nova regulamentação de dados. Nesse caso aí, ele está só apresentando um fato, ele não está colocando uma solução, uma intervenção. Como é que vocês devem colocar? Coloca o agente, quem é a pessoa que vai resolver, coloca deve fazer isso. Lembrando que você não pode deixar dúvida, né? Se o legislativo fizer, não pode. Tem que ser uma solução com a certeza para eles fazerem. O Poder Legislativo deve propor uma nova regulamentação do uso de dados. Ou então, é necessário que o Poder Legislativo proponha uma regulamentação do uso de dados. Então, aí está mostrando a intenção do participante de propor intervenção. Então, utilizem esses palavras, esses verbos, para mostrar que aquilo ali é a sua proposta. Bom, quais são os elementos básicos? Então, como a gente fala, a pessoa que vai corrigir a sua redação, ela vai procurar qual é a proposta mais completa. O que é uma proposta completa? Quando você vai solucionar algum problema, você tem que dizer quem é que vai resolver o problema. Nesse caso aí, é o agente. O agente é a pessoa que vai resolver o problema. A ação intervenção de um modo geral. O que tem que ser feito? Aí o modo como isso vai ser feito e o efeito. Para quem é que isso vai ser feito? Quem é que vai atingir? Para quem vai melhorar? Então, esses são os elementos básicos para você colocar na sua conclusão, para você colocar na sua proposta de intervenção, tá bom? A gente vai ficar cada um deles agora. Vamos lá. A ação é o elemento essencial. O agente é quem vai executar essa ação. O modo é o modo como vai ser feito. E o efeito é quem é que vai ser alcançado. Além disso, você também vai precisar colocar um detalhamento de alguns elementos anteriores. Você vai dar alguma informação adicional sobre isso. Então, a proposta de intervenção muito bem elaborada, de forma detalhada, que é o quinto nível que a gente quer alcançar, tem que ter esses 5 elementos, tá bom? Então, vamos lá. O que a gente vai ver? O agente, a ação interventiva, o modo, o meio e o efeito, tá? Esses quatro aspectos são os aspectos que a gente vai analisar para ter uma boa proposta de intervenção, além do detalhamento, é claro. Então, tem que ter essas 5 coisas. O que é o agente? O agente é o ator social, é quem vai resolver o problema, quem é que vai ser responsável pela solução daquilo. Então, pode ser o indivíduo, a sociedade, a família, a comunidade, o governo, as organizações. Nisso, você pode ver os ministérios, os poderes. Então, para você saber bem elaborar sua proposta, é importante que vocês pesquisem e que vocês saibam qual é o papel de cada uma dessas pessoas na sociedade, dos ministérios, para você saber quem resolve cada aspecto dos problemas sociais, tá bom? Então, já vão logo procurando, pesquisando quais são os ministérios que a gente tem hoje, qual é a função de cada um deles, dos poderes surgindo, tá bom? Então, vamos lá. O que é o agente? É o elemento que identifica o ator social apontado para executar a ação que se propõe. Para determinar o agente, o participante deve considerar o problema abordado pelo tema sobre o qual deseja intervir e a ação apresentada. Apesar de os atores sociais variarem do tema e do problema, eles se enquadram em determinados níveis de ação. Quem é que vai resolver aquele problema? É o indivíduo? É a família? É a comunidade? É a escola? Aí tem a questão social, tem a questão política, governamental e mundial. Então, a pergunta que vocês têm que colocar aí é essa: quem executa? Quem é que vai resolver esse problema? Você colocou. Alguns exemplos de agente. Os provedores de conteúdo devem utilizar os filtros a fim de controlar a disseminação de informações falsas. Aí é sobre os dados da internet, né? Sobre aquele tema que falava sobre os dados, acho que foi de 2018.
Desse modo, é preciso ter uma fiscalização rígida por órgãos competentes. Qual foi o agente que ele colocou aí? Órgãos competentes. No terceiro, ademais, é importante que o Estado, em parceria com as escolas, a gente tem aí dois agentes, duas pessoas que vão resolver o problema. No quarto, tem assim, portanto, nós temos que ter, pelo menos, um pouco mais de cuidado. Nesse caso aí, coloca nós como sujeito, como participante, como agente envolvido. A gente vai ver que não vamos colocar essa opção, tá? Porque aí fica como agente nulo. O que é um agente nulo? É quando você não especificamente quem é que vai resolver o problema. Alguém, ninguém, alguns, uns e outros, você não está especificando quem vai resolver. Então, nesse caso, fica nulo. Nós e alguns de nós também não, e verbos no modo imperativo. Então, vocês não podem usar, senão não vai contar como agente. Ação interventiva. A prática é a ação prática que vai ser apontada pelo participante, ou seja, a solução do problema. O que tem que ser feito para resolver esse problema? Então, vocês vão colocar responder a essa, tá? Quais são os tipos de ações? O governo federal, alguns exemplos, deixa eu voltar, deve criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital. Então, essa daqui é uma ação. Atenção, o governo federal é o agente e deve criar mecanismos de proteção, é a ação. Dessa forma, é necessário que o governo, o agente sendo o governo de novo, crie leis rigorosas que regulamentem o uso de dados privados. Terceira, portanto, para haver um acesso mais fidedigno, é importante haver uma conscientização de programação do algoritmo. A gente vai ver já já que não é bom conscientização, tá bom? É importante o usuário da internet estar formado do senso crítico. Também é uma das opções. Elementos do uso. O que você não pode colocar na sua redação? Conscientização. Tomar consciência, prestar atenção, ficar atento, ter mais tolerância. É óbvio que essas informações tem que ser mais consciente. Óbvio que tem que ser, então não precisa você colocar. Se você colocar, esse elemento não vai ser contado, vai ser um elemento nulo, não vai servir. Respeito ao próximo, amar, tornar-se uma pessoa melhor, viver em harmonia, adotar uma postura sem preconceitos, é óbvio, né? Isso aí é o mínimo. Então, não são ações válidas, são elementos nulos. Você tem que colocar uma ação, uma coisa que possa ser feita e possa realmente ser executada. Também você não vai colocar uma ação que não dê para executar ou que seja uma coisa fora do real. Então, quando vocês forem pensar na proposta, tem que ser uma proposta viável, para ser executada, e inédita, né, que não tenha sido feita ainda. O modo do meio é a maneira como isso vai ser feito, com quais recursos, como é que eu posso fazer isso? Então, é isso que vocês vão colocar aí. É o elemento que diz respeito à maneira ou aos recursos pelos quais a ação é realizada. Tem que ser concreto, né? E tem a questão de intervir a ação, são características indispensáveis para essa proposta. Então, o que você vai responder? O que você vai responder para que o corretor possa identificar? Como se executa? Por meio de quê? O governo deve fiscalizar os órgãos. Como é que ele vai fazer isso? Alguns exemplos. Portanto, para solucionar esse impasse, é importante que a mídia, a gente já tem aqui o agente, por meio de exposições no meio digital, aqui já é o meio, garanta ampla diversidade cultural, aqui já é a ação, né? Então, a gente tem as três partes. Na segunda, alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado são as próprias redes sociais, panfletos e propagandas. Se vocês prestarem atenção, eles utilizaram as palavras aqui para deixar bem claro que esse aqui é o meio. O outro, portanto, é necessário que os governos aliados a multinacionais responsáveis, a gente já tem aqui a gente, né, quem é que vai resolver, pela fiscalização e gerenciamento das redes sociais, demonstrem, através de projetos, propagandas e palestras. Então, o meio é o quê? Quais são os recursos? Projetos, propagandas e palestras. O efeito, que é o último, né? A finalidade, a consequência e a conclusão. Para quem isso vai ser feito? Para quê? Isso vai beneficiar a quem?
Então, é isso que vocês vão colocar nessa parte do efeito, tá? Corresponde aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação proposta. Pode vir expresso de uma estrutura indicativa de finalidade, consequência ou conclusão. Lembrando que a pergunta que você vai responder aí, para quê? Então, quais são as perguntas? Quem, que é o agente, o que vai ser feito, que é a ação, como isso vai ser feito e para quê. São essas 4 perguntas que vocês têm que responder e mais o detalhamento, tá? Para concluir você ser completa. Alguns exemplos de efeito. É preciso criar leis, a gente tem aqui a ação e o efeito, para que empresas apenas coletem os dados autorizados pelos usuários. Então, qual é o efeito que pretende ser atingido com essas leis? Esse daqui. O número 2, para combatermos tais censuras. Já é o efeito, é o que gera que aconteça, né? A família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet, evitando possíveis problemas. A família é o agente, fiscalizar o que os filhos fazem na internet é a ação, e evitando possíveis problemas é o efeito, né? Aí, por meio de programas, por meio de horários, tudo vocês, é o meio que isso vai ser feito, né? Vocês podem colocar. 4. Programas de televisão, rádio e jornais precisam promover propagandas com o objetivo de mostrar a importância de proteger dados pessoais. Aqui está deixando bem claro que esse aqui é o objetivo, que esse é o que quer ser causado, com o objetivo, né? Por último, essa iniciativa tem a finalidade de propor o uso das tecnologias descobertas durante e posteriormente à terceira revolução industrial. Aqui também tem outras palavras que mostram exatamente qual é o efeito, né? Essa iniciativa tem a finalidade de propor. É importante que vocês usem essas palavras, porque aí você já direciona o corretor que você está colocando aqueles elementos, que aquele elemento que ele já está procurando para corrigir está ali nessa frase, tá? Por último, o detalhamento. O detalhamento, ele vai distinguir os últimos níveis, tá? Já vou mostrar para vocês como é que vai ficar distribuída as notas. Então, o que é o detalhamento? É uma justificativa, é uma informação adicional sobre algum dos 4 elementos anteriores, tá? É um exemplo, é uma postura, é uma explicação ou uma restrição, tá bom? É o elemento que acrescenta informações à ação, ao agente, ao modo ou ao efeito. Tem um papel fundamental na formulação mais concreta e mais elaborada da proposta de intervenção. Por esse motivo, damos ao detalhamento a mesma relevância aos demais elementos. Todos cumprem um papel de completar a ação da proposta de intervenção. A outra pergunta que é respondida para identificar isso é: que outra informação sobre esses elementos foi acrescentada pelo participante. Então, é uma informação a mais sobre qualquer um dos elementos que já foi mencionado anteriormente, tá? Por exemplo, um exemplo de detalhamento da ação, como, por exemplo, por isso, é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem em diversas fontes diferentes, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais, etc. Ele está dando um exemplo da ação. Um detalhamento do agente. É necessário que o Estado, que é o agente, né, na condição de garantidor dos direitos individuais. Então, eu estou detalhando quem é o Estado. Exemplo de detalhamento do modo e meio. O governo central, o agente, né, deve impor sanções a empresas que criam perfis de usuários para influenciar suas condutas, aqui é a ação, por via da instauração de secretarias planejadas, ó, aqui também já é o modo como vai ser feito, né? Para atuação no ambiente digital, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas. Eu estou detalhando o modo, por que é que tem que ser feito isso? Por que é que tem que ser feito esse modo? Porque eles padecem de fiscalização. Outro exemplo, portanto, medidas devem ser tomadas. O governo deve ver mediante mídias influenciadoras, ó, mediante mídias influenciadoras é o modo, o meio, aí ele está colocando aqui quais são as mídias, ó, como Rede Globo, SBT e Record. Ele está exemplificando, está detalhando mais alguma coisa sobre e o detalhamento do efeito. No entanto, importante também uma conscientização nas escolas e uma intervenção
do Estado, através da criação de instituições que promovam palestras sobre. Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham um maior senso crítico. Espera-se que as pessoas tenham um maior senso crítico, é o efeito que a gente quer com essa proposta, diminuindo assim as influências e manipulações pelo controle de dados. A gente está explicando mais, está desdobrando o feito, né? Vamos lá, completo aqui. Um dos caminhos para reduzir a intolerância religiosa em nosso país, ó, esse aqui já é o efeito, reduzir a intolerância religiosa, é o uso de tecnologias da informação. Esse daqui já é o agente, a ação, né? Que é o uso de tecnologias de informação. E de órgãos públicos, privados, juntamente com as instituições religiosas. Aqui já é o agente, quem é que tem que fazer isso? Para desenvolverem propagandas, noticiários e palestras. A gente já tem aqui o modo e o meio, de modo a desenvolver a cada indivíduo o respeito necessário à religião e diminuindo cada vez mais com a intolerância religiosa no Brasil. Tem um detalhamento a mais. Se vocês prestarem atenção, é um parágrafo e tem as 5 opções, 5 coisas que são necessárias, tá? Outro. Para isso, o efeito, né? Ele isso aí ele já mencionou anteriormente. Os principais sites e redes sociais, é o agente, é quem vai resolver o problema. A ação devem estimular a pessoa a lerem certos livros. Qual é o modo meio? Por meio de propagandas e campanhas. A gente já vê aí que tem as quatro coisas, né? Outra, é nós, o agente é nós, a gente já falou que não é bom citar nós como agente, fazermos bom uso dele, no caso, a ação, né, dele, o controle de dados, isto é, detalhamento, não espalhar fake news, criticar o corpo de alguém que está fora dos padrões, dizer que o produto é bom sem ter utilizado. Esse aí é um detalhamento da ação. Agora que a gente já sabe quais são os 5 elementos que são esperados de vocês, a gente vai ver como é que eles vão distribuir isso na noite, tá? A gente sempre conversou que as competências são distribuídas em 5 níveis. A competência 5, elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. O nível 0 não apresenta nenhuma proposta, não apresenta proposta de intervenção, ou então não é relacionado ao tema ou assunto. Você dá solução para outra coisa, não tem nada a ver. 0. Nível 1, que vale 40 pontos. Proposta de intervenção precária. Ah, isso aí quem tem que resolver é o governo. Não vale. O que, é que ele tem que fazer? Né? Ou então, tem que ser resolvido. O problema tem que ser resolvido. Não tem. O 2, elabora de forma insuficiente. Não sei se prestar atenção, no nível 2 é insuficiente, no nível 3, de forma mediana, nível 4, elabora bem a intervenção, nível 5, elabora muito bem, e olha que detalhado. Então, como é que eles vão distribuir aqueles 5 elementos? Se você não colocar nenhuma proposta, é 0, já sabe. Se você colocar um daqueles 5 itens que a gente falou, aí você vai ter o nível, por exemplo, o governo que tem que resolver isso. A gente colocou só o agente, então você vai ter o nível 1, vai ser 40 pontos. Resumindo, cada um daqueles 5 elementos que você colocar vai valer 40 pontos. Se você colocar só um, é 40, fica no nível 1. Se você colocar 2, nível 2, 3, aí vai contando. Nível 3 e 4. O 5 é se você detalhar, tá bom? Vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui é o quadro da correção das redações do Enem, mostrando para vocês como é que aparece para a gente. Por isso que a gente fala tanto para vocês escreverem o texto direitinho, as margens, tudo bonitinho, a letra, para a gente conseguir entender, porque é digitalizado e aparece para a gente desse jeito, tá? Para os espaços tem que ser bem marcados, a letra tem que estar bem escrita, organizado, o texto direitinho, o espaço, deixar os 2 dedinhos lá, ou então medir com o espacinho da caneta. Essas margens aqui bem direitinho, não ultrapassar as margens, porque senão não vai ser digitalizado. Então, essa parte aqui, visual, é bom que vocês prestem atenção, tá? O tamanho da letra, para ficar direitinho. Se você errar, passar só um tracinho assim,
Então, é importante para vocês verem. Aparece para a gente o texto assim, os corretores vão ler e vão colocar aqui, ó. Por exemplo, eu vou corrigir aqui os erros. Tem poucos erros, aí eu vou marcar na competência 1, nível 5, do 0 até o 5. Então, se teve muitos erros, nível 1, competência 2, eu vou olhar se tem introdução, desenvolvimento, conclusão, se está de acordo com o tema. Aí vou marcar aqui. Competência 3, eu vou analisar o, o desenvolvimento, vou analisar se os seus argumentos são bem desenvolvidos. Eu vou marcar aqui, se foi bem desenvolvido nível 5, se não, nível 3. 4 é a questão dos mecanismos linguísticos. Eu vou olhar se tem as conjunções no início, com o avanço da tecnologia, consequência, ao acessar com rede social, vou olhar se tem, e por consequência disso, vou ter pelo meio. Então, na quarta competência, vai ser verificado se você colocou as conjunções, os elementos coesivos. E na competência 5, eu vou contar aqui, vou procurar se você colocou os 5 elementos. Você colocou quem vai fazer, o que vai ser feito, como vai ser feito, para que isso vai ser feito e se colocou algum detalhe, tá? Se você colocou, vamos lá, dizer só quem é que vai fazer o governo, nota 1. Você colocou 2, o governo deve criar leis, então tem 2 elementos. Aí vai aumentando até a nota 5. Por isso que é importante vocês lembrarem essas perguntas e fazerem as 5, tá? Aí a gente vai marcando aqui de acordo com que o texto de vocês tiver, a nota que o texto de vocês merecer, tá? Coloquei aqui justamente para vocês entenderem como é que é feita. Então, vamos lá para a competência 5. É essencial prezar a originalidade do cidadão brasileiro. Isso aqui é a ação, para que se estimule a sua criatividade, o efeito, né? Assim, evita-se com que as pessoas ajam pelo que eles são mostradas, mas sim pelo que buscam conhecer, um detalhamento. Então, a gente tem 3. Lembrando que o detalhamento ele só vai influenciar depois que é colocado os 4 itens, tá? Se você colocar só o detalhamento, não serve. Tem que colocar as 4 coisas e detalhar. Então, vamos lá. Como é que isso vai ficar dividido? 0, não tem proposta, ou então tem alguma cópia, ou se a sua proposta diz respeito aos direitos humanos, vai ficar com 0 também, ou for relacionada a outro assunto. Nível 1, se você colocar um elemento válido, 2 elementos válidos. Nível 2, 3. Nível 3, 4. Nível 4. E se você colocar os 4 elementos e mais detalhamento, a sua redação vai ficar em nível 5. Aqui vale 40 pontos, aqui vale 80, aqui vale 20, na 4 vale 160 e a 5, 200. Então, o que você tem que ter em mente? Cada informação que você colocar, mais vai valer 40 pontos na sua redação. Então, decore bem essas coisas que tem que colocar a conclusão, tá? Bem aqui. A ação, que é que vai ser feito, o agente, quem vai fazer, o modo, o meio, como isso vai ser feito, o efeito, para quem que isso vai ser feito, vai atingir a quem, vai beneficiar, e o detalhamento, uma informação a mais sobre aquilo, um exemplo, coisa assim. Estou repetindo isso muitas, muitas e muitas vezes, vocês vão com isso hoje, porque vocês não podem esquecer, tá bom? Vale 200 pontos, que é a conclusão. Então, pronto, aqui os 5 elementos válidos, ó. O exemplo 9 traz um texto que apresenta a abordagem completa do tema e traz 2 propostas de intervenção. Cabe ao Estado, é o agente, o papel de promover campanhas publicitárias que alertem e conscientizem a população sobre a importância sobre a informação dos produtos e serviços contratados virtualmente, além de garantir a segurança dos dados bancários e pessoais dos usuários. Ó, a gente já tem aqui a ação, que é garantir a segurança dos dados bancários e pessoais dos usuários. Depois disso, ele coloca o modo, o meio. Como é que isso vai ser feito? Qual é o modo? Através de políticas que exijam dos sites informações claras sobre os seus dados. O efeito que quer que seja causado com isso. Dessa forma, é inegável que a manipulação do comportamento virtual da população
combatida. Aí ele vem detalhar o efeito, ó, salvaguardando o direito ao lazer e ao entretenimento seguro garantido pela Constituição Brasileira de 1988. Muito bom esse detalhamento, né, gente? Então, pronto, aí vocês têm um exemplo de conclusão perfeita. Como é que esse problema vai ser resolvido? Quem vai ter que resolver? O que vai ser feito? Como? Para quê? E uma informação adicional. Bom, lembrando que tem que respeitar os direitos humanos. Né? Como é que a gente vai resolver o problema da violência? Mata todo mundo, mata todos os assaltantes. Pessoa assaltou, matou, morre também. Posso fazer isso? Não, diz respeito aos direitos humanos. Pena de morte, em outros países aceita. Aqui não, por via das dúvidas. Não coloque nada disso. Então, nada que possa ferir a dignidade humana, igualdade de direitos, valorização das diferenças, laicidade do Estado, que está relacionada a cada pessoa poder ter a sua religião, democracia na educação, transversalidade, sustentabilidade ambiental. Então, nada que fira os direitos humanos a gente pode colocar proposta de solução. Senão fica zero, tá? Alguns exemplos de desrespeito. Para reduzir essa manipulação em determinados locais, deveriam ser cortados qualquer sinal de transmissão da internet. Assim, dados nos computadores do usuário. Posso fazer isso? Não, porque aí tira a questão do direito à liberdade, né? 2. Para prevenir o cidadão de tal erro, as publicações, reportagens, notícias, deve-se fiscalizar antes da publicação. E caso haja intervenção à notícia verdadeira ou censura sem ideia realista, o publicador deve ser punido com 1 ano de cárcere privado, sem ter direito a se comunicar com nada e com ninguém através da internet. Também não pode. Prefere a questão dos direitos humanos, liberdade de ir e vir, liberdade de expressão, né? Vou deixar esse slide disponível lá para vocês lerem e revisarem, tá? Então, vamos lá. Vamos relembrar quais são os 5 agentes. Os 5 o agente que vai executar a ação, o que deve ser feito, o modo, o meio, como isso deve ser feito, o efeito, para quê, qual é o objetivo e um detalhamento. Que outra informação você pode acrescentar a esses elementos? Um justificativo, um desdobramento, um efeito. Quais são os agentes nulos? Alguém, uns e outros. Se você colocar isso na sua redação, já fica como agente nulo, zero. Outra ação, dar passo, medidas devem ser tomadas, é preciso fazer alguma coisa, a gente tem que conscientizar as pessoas, obstáculos precisam ser superados, essas fases a gente não servem como ação, tá? Fica nulo, fica zero. Então é isso, não esqueçam essas 5 coisas que vocês têm que colocar para fazer a redação de vocês, façam direitinho o rascunho, pensem bem, escreverem, tenham calma, tenham paciência, vocês estão preparados, vai dar certo, tá? Então, o que você faz? Lê o texto direitinho, marca quais são as palavras principais na proposta do Enem. Depois você vai para a chuva de ideias. Procura um pedaço na sua prova, copia lá tudo que você lembra sobre o tema, esvazia a sua cabeça lá. Depois você vai conseguir organizar, marcando qual dá certo para o primeiro parágrafo, qual dá certo para o segundo, para o terceiro, para o último. Aí depois que você fizer isso, você vai fazer o rascunho. Você vai lá naquela folhazinha de rascunho e escreve a sua redação toda. Por último, você vai passar ali para a folha oficial. Tenha calma, tenha paciência. Reserve pelo menos 1 hora para fazer o texto de vocês. Veja qual é a melhor forma para vocês. Se você lê primeiro a proposta de redação e vai fazendo as outras questões para ir pensando nisso e funcionar para você, tudo bem. Se funcionar para você começar logo pela redação, que a sua cabeça está mais fresca, tudo bem. Se for para você fazer no final, tudo bem também, mas reservem um tempo bom para que dê certo você fazer sem ficar nervoso, ansioso. Então, a forma que conseguir deixar você mais tranquilo é a forma que é mais adequada para vocês fazerem, tá? São as redações, mandem para a gente vai dar o feedback para vocês, a gente vai corrigir, a gente tem daqui até janeiro ainda para conversar, ver, falem com a gente pelo WhatsApp, que vai dar certo, tá? Qualquer dúvida, qualquer redação, podem conversar com a gente. Boa prova, boa semana, bom final de semana, tchau, tchau.